Essas são várias as formas de se ter uma contaminação, certo? Porque não lavou as mãos. Bem? Então, apesar de não ser habitual, vocês sabiam que o homem tem que enxugar o pênis após urinar com papel higiênico? Porque ele vai acabar evitando o quê? A possibilidade de restos de urina ficarem na cueca e ali promover crescimento de fungo, bactéria, e ele acabar se contaminando e ter aí uma uretrite. E aí ele acaba tendo aí uma inflamação ou uma infecção fúngica. E dessa infecção fúngica, inclusive, ele até pode passar por uma mulher no ato sexual. E o sujeito que trabalha o dia inteiro com aquela calça jeans, ou que fica com aquela cueca, sai de manhã cedo de casa, aí chega tarde em casa, aliás, chega cansado e nem toma banho. E ainda mantém aquela cueca suja. Porque ele não enxugou não só o pênis, mas também como não lavou as mãos. Olha quantas vezes ele foi no banheiro durante o dia e se autocontaminou. É uma questão de higiene. Percebem? Então, são pequenos hábitos que fazem com que eu tenha uma boa higiene e assim eu previno doenças. Então, o que eu tenho que fazer? As mães fazem isso com os bebês, mas chega um certo momento em que as mães param de dar essa atenção para os seus bebês. Elas orientam o menino que eu tenho que baixar o prepúcio, que é aquela pele, né, que recobre a glande ou a cabeça do pênis. Então, eu tenho que baixar aquele prepúcio e limpar. Quando eu não limpo, o que acontece? O suor, escuridão, umidade, vai formando uma camada em volta desse prepúcio, dessa glande, aliás. E ali forma uma massinha branca. Essa massa, essa camada de gordura, ela se chama esmegma, que essa secreção ela é composta por células descamadas de pele e óleo, né? Óleo que eu digo de gordura, de suor, tá? Inclusive da própria glândula peniana. E esse esmegma está comprovado cientificamente que ele tem aí o vírus do HPV. E é por isso que homens contaminam mulheres e vice-versa, né? Principalmente, e as mulheres têm o câncer de colo uterino. Muitas dessas têm câncer de colo uterino promovidos pelo HPV, promovidos pelo esmegma, promovidos por homens que não têm uma boa higiene local. Ok? Então, continuando, inclusive, aí no nosso slide, eu tenho uma slide, se vocês forem abrir, que aparece o homem lavando, né, higienizando o seu pênis, tá? Então, o que ele tem que fazer? Né? O que a gente faz com os meninos? Né? A gente orienta as crianças e a gente tem que continuar orientando. Tá? A limpeza é com água e sabão, tá? Usar sabão, né, um sabonete para limpar essa glande, retirar essa massa gordurosa, né? E higienizar, gente, com cuidado, né? Esfregar, passar escovinha, que também vai machucar. É uma mucosa sensível. Mas eu preciso de ter uma limpeza. O ideal são sabonetes neutros,
tá? Que possam promover essa limpeza do pênis sem problema algum, tá? Então, utilizar, posso usar o algodão molhado? Pode. Pode usar lenço umedecido para poder auxiliar essa limpeza? Pode, tá? O ideal é higiene. E também, não só na glande, mas no púbis, ele tem os pelos também. Alguns homens promovem a tricotomia ou até a retirada com cera desses pelos. Não só do pênis, na bolsa escrotal, né? A higiene, ela pode acontecer. A tricotomia desses pelos também podem acontecer. Os pelos protegem, né? Mas eles acumulam, entre aspas, sujidade. Então, se eu não faço a tricotomia, se eu não tenho a tonsura, o corte, para reduzir o tamanho desses pelos, pelo menos eu tenho que manter uma boa higiene. Foi no banheiro, urinou, secar, retirar o excesso da urina. Não adianta só balançar não, tá, gente? Tá? É secar. A mesma coisa é evacuar. Evacuou, higiene, é importante. Manter a bolsa escrotal também higienizada, seca, tá? Isso vai evitar 90% dos problemas. Bem? E aí eu tenho uma imagem também que eu coloquei aí do pênis, do que é a glande, do que é o prepúcio, né? Como que tem que se fazer? Então, eu tenho o prepúcio, eu tenho que baixar esse prepúcio, aí eu exteriorizo a glande e ali eu limpo, tá? E inclusive nessa imagem, eu tenho uma imagem de um prepúcio não circuncisado. Para leigos que não fizeram ainda a fimose, que alguns meninos, eles nascem com aumento dessa pele, aumento desse prepúcio, tá? E aí a gente vai ver mais adiante, vai falar um pouquinho mais adiante da importância de fazer uma correção desse prepúcio, que vai minimizar muitas situações para o menino, para o adolescente e para o homem adulto, e até mesmo para o idoso. Bem, acho que agora vocês entenderam, né, que a higienização do pênis é importante, né? Agora a gente vai falar também na questão da higienização na relação sexual, né? Que é importante, não só homens, mas mulheres também, né? Fazer uma higiene local, né, da sua região não só anal, né, mas das suas partes sexuais, tanto femininas quanto masculinas. É importante retirar, no caso, a sujidade antes do ato sexual, como foi falado anteriormente. Mas também, após a relação sexual, ajuda a remover não só os resíduos do sêmen, mas também excesso de lubrificante do preservativo. E, gente, o homem não usou preservativo. A higiene também é importante, porque ele retira o muco de lubrificação natural da mulher, junto com o resíduo da secreção espermática após a ejaculação. Então, ambos os riscos, né, eles remetem a quê? A semeadura
de bactérias e fungos. E por conta disso, eu tenho infecções cruzadas, homem-mulher, mulher-homem. Por isso, ser importante a higienização, não só antes do ato sexual, mas após o ato sexual. Tá? Por esses motivos. Tá? Então, como consequências da falta da higienização, repetindo, né? Além das infecções, pode acarretar problemas muito mais sérios. Um deles, o câncer de pênis. Apesar de ser um pouquinho mais raro, representa mais ou menos 2% dos tumores malignos que acometem os homens, né? Essa doença pode levar à amputação do órgão, à amputação do pênis, tá? E pode levar até o óbito, caso não seja cuidado ou tratado, tá? E de acordo com o INCA, isso é um dado antigo, né? Lá de 2009, mas eu vou atualizar, né? Já vem surgindo cada vez mais tumores penianos. E muito interessante que a maioria dos casos de câncer peniano está no norte e no nordeste do Brasil. Agora, por quê? Primeiro, pela sazonalidade, estados mais quentes. E o que a gente falou, né? Questão do suor, né? da gordura. Mas também devido às ocupações, a maioria é da questão agropecuária. E também tem a questão até da falta de conhecimento e recurso social, de conscientização do que o homem pode fazer. São as questões também culturais, que está associado a essas duas situações, ok? E aí eu coloquei, inclusive, né, na imagem, aí no slide, algumas fotos do câncer de pênis, como que eles começam a surgir, né? Então, são pequenas lesões que elas ocorrem e elas acabam, eu não sei se eu vou conseguir mexer aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo, né? Que eu passei aí o slide, tá vendo? Tá dando para vocês verem, ok? Tá gravando, mas eu tô mostrando aí. São 4 figuras, onde tem ali o pênis, como que acontece as lesões penianas, ok? Vocês podem ver aqui, né, que são lesões simples. E o que acontece? Geralmente, ela inicia com uma pequena mancha e o homem não dá muito valor. Às vezes ele não dá valor. Por quê? Ele não faz uma boa higiene, então ele não movimenta o prepúcio para exteriorizar a glande, então às vezes ele não consegue identificar. Ou quando ele consegue, ele não fala, não procura um médico. E ele às vezes não procura um médico por N motivos. Um deles, vergonha, porque ele não foi acostumado a falar o que ele sente. Falta de tempo, por ele ser sedentário mesmo, ele não ligar. Ah, isso aí vai passar. E quando vai passando e vai passando, essa lesão vai piorando e ele começa até ter
como é que eu vou falar? Ele ter dor na relação, mas aí vem aquela questão do machismo e o tempo vai passando. Vai chegando ao ponto em que tem necrose de pênis e aí vai para amputação, tá? Bem, eu também, aí no próximo slide, vim falando da fimose, tá? Bem, o que a fimose, ela representa, né? Ela também aumenta o surgimento do tumor, como eu falei. Por quê? Porque o prepúcio, ele deixa a passagem muito estreita, tá? Com a glande. Então, geralmente, o homem custa a ter sinais visíveis de lesões. Então, por isso que a circuncisão, a cirurgia de fimose, a postectomia, ela é considerada um fator de proteção. Pensa, os judeus sempre faziam circuncisão nos meninos. Alguns países acham isso, né, o cúmulo do absurdo. Nossa, mas coitada da criança. Olha aí. De uma certa forma, é uma das proteções de prevenções a reduzir o câncer de pênis e a reduzir também a probabilidade de contrair doenças. Então, meninas e meninos, né, se atentem para isso, tá? Nasceu uma criança, você vê que o prepúcio está muito longo, né? Vai no pediatra. Ah, coitadinho, ele é muito pequenininho, não vou fazer cirurgia agora. Quanto mais cedo, melhor. Porque depois o menino se torna adolescente. Aí ele tem vergonha de ir no médico. E aí ele vai para a fase sexual. E aí ele vai sentir dores. E aí eu tenho aí o parceiro que também sofre com essa consequência. Então é um círculo. É uma coisa levando a outra, tá? Então, fazer a cirurgia de fimose, ela é muito importante, tá? Uma também que a gente pode falar sobre a questão da falta do asseio, né, é a balanite, que é uma inflamação da glande e do prepúcio, tá? A balanite, eu também coloquei aí a foto, tá? Não sei se vocês estão vendo aí nos slides, tá? Que vocês podem observar que eu tenho aqui uma inflamação na glande. Bem? E os principais sinais e sintomas da balanite, né, é a sensação de coceira, de ardor e até mesmo dor. Fica a glande bem avermelhada e começa a apresentar secreção purulenta. Ok? Então, a balanite, ela também é uma das causas mais frequentes de doenças causadas pela falta de higiene, certo? Então, gente, é importante, né, que a gente se preocupe com a higiene íntima, tá? E lembrando que não é só a higiene íntima, eu me preocupar, só vou preocupar com o pênis. Não, é com o couro cabeludo, é com as axilas, é com a pele, é com tudo. Banho, eu higienizo. Eu retiro a sujidade, mas também
eu minimizo, né, o crescimento de micro-organismos patogênicos, de um modo geral, tá? Bem, espero que vocês tenham entendido, né, o que é a questão da higiene, certo? Bem, vamos entrar agora, né, aqui seria o término da nossa primeira aula, né, a aula da semana passada, que foi até esse exato momento. Nós vamos entrar agora para a segunda aula, que é a aula de hoje de 31, né, aliás, desculpa, de 1º de novembro, tá? Eu vou sair daqui e vou entrar no próximo Zoom para caracterizar a segunda aula, ok, pessoal? Vamos interromper e já eu volto, tá?